Você aí, que paga o imposto chorando, imagina ser faraó, ter uma pirâmide no quintal e mesmo assim morrer devendo imposto pro próprio filho. Sim, no Egito Antigo, até quem mandava no sol tinha que acertar as contas com um escrivão com bafo de cebola e uma tabuinha de argila na mão. Hoje a gente vai falar da vida e da falência de um faraó que nasceu cercado de ouro, morreu cercado de boletos e, de quebra, teve o corpo escondido para não passar vergonha histórica. Bem-vindo ao Egito, um spa de areia, sol e exploração. O Egito Antigo parecia um grande parque temático para quem tinha grana. Pirâmides, Instagram do milênio, sarcófagos de ouro, cofres com estilo, roupas de linho branco e colares com pedras preciosas, influencer vibes, mas só se você fosse da família real. O resto trabalhava descalço no deserto, comia centeio e vivia 35 anos se tivesse sorte. No meio disso tudo, nasceu Ramsés Nebmatra, nome que significa algo entre amado de Ré e meu pai era mais famoso que eu. Nebmatra não era o primogênito, mas ganhou o trono depois que 2 irmãos morreram de infecção, um virou sacerdote e o outro sumiu numa excursão pelo Nilo. Quando assumiu, o Egito já estava meio lascado. Clima seco demais para plantio, povos vizinhos irritados e o cofre real parecendo carteira de universitário. Mas isso não impediu nosso faraó de pensar grande, muito grande. Eu quero uma pirâmide, mas faz parcelado. Ramsés Nebmatra tinha um sonho, uma pirâmide maior que a do pai. E qual o problema disso? Nenhum, exceto pelo detalhe de que construir a pirâmide não é tipo montar um IKEA com amigos no fim de semana. São milhares de blocos de pedra, cada um pesando mais que sua sogra depois do almoço de domingo. São artesãos, arquitetos, escribas, sacerdotes, matemáticos e aquele cara que só fica apontando e dizendo "Ó, mais rápido, mais rápido!" E claro, escravos. Nebmatra, para bancar tudo isso, aumentou impostos sobre grãos, sobre gado, sobre barcos no Nilo, sobre hálito de crocodilo, quase. E quando a população reclamava, ele dizia, é para a glória dos deuses. Spoiler, os deuses não pagavam em ouro, quem pagava era o povo. O Deus que faz planilha. Enquanto isso, os escribas ganhavam cada vez mais poder. Sim, o contador da vila era tipo o gerente do destino. Eles registravam quantos sacos de centeio você devia, quantos dias você faltou na construção, quantos deuses você esqueceu de adorar, mutinha! E tudo isso em papiros que, juro por Osíris, são mais organizados que muito e-mail corporativo hoje em dia. O que Nebmatra não sabia é que, enquanto ele mandava construir pirâmide com vista para o sol, o tesouro real virava meme entre os sacerdotes. Teve um dia que o ministro da fazenda egípcio simplesmente escreveu que Ré nos ajude, a reserva de cobre é menor que a sombra da minha tenda. Aí veio a seca. O Nilo, aquele rio amigo que regava as plantações e limpava o suor dos camponeses, resolveu tirar férias. Sem cheia, igual sem colheita, igual sem imposto, igual sem pirâmide. Mas Nebmatra tinha um plano. Fingir que tá tudo bem. Fez festivais religiosos, desfiles com barquinhos dourados, oferendas gigantescas, enquanto o povo vendia sandália para comprar cebola. E quem a ousasse reclamar, corria o risco de ser acusado de impiedade. O crime de não acreditar que o faraó tem plano B. Enquanto isso, a pirâmide continuava em obras. A cada camada nova, uma nova dívida. O Egito virando o SPC espiritual do Mediterrâneo. O legado do déficit.
Ramsés Nebmatra morreu com metade da pirâmide pronta. O tórax afundado de estresse e um recibo de cobre pendurado no pescoço. Seu filho herdou o trono, o caos e um boletim fiscal digno de novela das 9. Os escribas passaram semanas decidindo onde esconder o corpo para não manchar a imagem da dinastia. Resultado, Nebmatra foi enterrado numa tumba improvisada, sem decorações, sem desfile, sem nenhum gato embalsamado. No fim, o faraó que sonhava com eternidade virou só mais um nome num documento de cobrança. Imagine herdar um império. Agora, imagine que esse império tem mais dívidas que ouro e que todo mundo acha que você é um deus, com limite de crédito negado. Esse é o início da saga de Khaemouazet, filho de Ramsés Nebmatra. Khaemouazet era inteligente, culto, falava com sacerdotes e lia hieróglifos como quem lê fofoca no Twitter. Mas inteligência no Egito não pagava as contas, nem os escribas. Seu primeiro dia como faraó foi marcado por 3 eventos. Um sacerdote entregou um rolo de papiro com o título Dívidas acumuladas até a morte do pai. Um general perguntou, vamos à guerra ou ao mercado? E um camponês gritou do portão do palácio, tem pão? Nada como começar com moral alta. A tentativa de renegociação mais triste da história. Khaemouazet tentou ser justo. Chamou os escribas, os cobradores, os chefes de obra da pirâmide inacabada. Reuniu todos numa tenda e disse, vamos renegociar. O escriba mais velho tossiu, abriu um papiro e respondeu, se o sol atrasasse o nascer, talvez, mas cobre não cresce em árvore. O exército queria aumento. Os sacerdotes queriam oferenda, os camponeses queriam sobreviver. E o cofre queria chorar. Khaemouazet tentou cortar gastos, reduziu o desfile religioso de 12 dias para 8, trocou incenso importado por erva local, vendeu 2 esfinges de jardim. Mas tudo isso mal cobria o salário dos guardas. A revolta dos cobradores de impostos. Quando os cobradores começaram a ser atacados em vilas do sul, Khaemouazet soube que o caos fiscal tinha virado caos civil. Teve escriba sendo jogado no Nilo com um recibo amarrado no pescoço, teve aldeia que declarou independência só para não pagar imposto. O filho do faraó mandou soldados. Os soldados exigiram pagamento adiantado. Sem ouro, ele mandou estátuas. Os soldados venderam como souvenir. Khaemouazet entendeu. Não dava mais para fingir glória. Chamou os generais, fez uma última tentativa de discurso motivacional. Se mantermos o Egito unidos, seremos lembrados. O general respondeu, claro, como piada. O plano B. B de baixa expectativa. Khaemouazet decidiu abandonar a pirâmide. Enterrou o pai de forma discreta, mandou pintar as paredes com tinta barata e chamou os deuses para a reunião. Anubis, se estiver ouvindo, me manda só uma maré boa no Nilo. Ele tentou reconstruir o Egito pela base, incentivou pequenos comércios, criou o primeiro programa de incentivo agrícola, reformou a biblioteca de Tebas para fingir que tudo estava bem. Mas o povo queria pão, e pão não vinha de discurso. E o povo disse, já deu. Em 5 anos, o trono de Khaemouazet estava mais instável que camelo com labirintite. Boatos corriam, ele é fraco, ele é escravo dos escribas, ele trocou ouro por cebola. E então veio o golpe. Um primo distante, com um nome genérico tipo Sete alguma coisa, liderou uma aliança militar, entrou no palácio e ofereceu a Khaemouazet 2 opções. Exílio em um templo na Núbia ou virar oferenda especial de sacrifício. Khaemouazet escolheu o templo. Virou monge. Passou o resto da vida copiando papiros e respondendo dúvidas sobre a vida após a morte. Boatos dizem que uma vez ele escreveu: "O verdadeiro inferno não é o julgamento de Osíris,
é a herança fiscal. A dinastia dos quebrados continua. Se o Egito fosse uma empresa, esse seria o momento em que o CEO é demitido, o novo assume, abre a gaveta e encontra um post-it escrito "Boa sorte, que Ré te abençoe". Depois da queda de Khem-Wasset, o Egito entrou num rodízio de faraós improvisados. Era primo, irmão, primo do irmão, amigo do primo, até um general com nome de tempero. A população já não sabia mais quem mandava. O escriba do bairro tinha mais poder que o próprio trono. Imposto para tudo, taxa de sombra, taxa de remo, taxa de estátua. E quanto mais feia a estátua, mais cara para manter. Escreve, cobra e reina. Você já se estressou com o fiscal da Receita? Agora imagina ele com coroa, cetro e permissão divina para te transformar em múmia. É isso que aconteceu quando Bekem Montu, o escriba mais temido da região de Tebas, resolveu que já estava bom de só cobrar imposto. Agora, ele queria cobrar respeito. Bekem Montu era metódico. Sabia de cabeça quantos sacos de cevada cada família devia desde a cheia anterior do Nilo. Um dia, ao visitar o templo e encontrar oferendas vencidas e escribas cochilando em serviço, surtou. Se nem os deuses recebem em dia, o Egito tá falido. A administração implacável. Bekem Montu mudou tudo. Acabou com a Pirâmide da Esperança, criou o Carnê Único Sagrado, implantou auditorias semanais em cada vila. Quem pagava em dia recebia um selo com a frase "Cidadão de Ouro". Quem atrasava virava cidadão de barro. Literalmente, tinha que carregar tijolo. O Egito teve 6 meses de estabilidade, mas também de terror fiscal. O último suspiro. Se você achou que o fundo do poço era administrar um Egito quebrado, espere até conhecer o homem que encontrou o porão, Neferrenpet, o último faraó antes da tomada núbia. Neferrenpet herdou um trono feito de promessas e cupim. Seu palácio era emprestado, o cetro vinha com penhora e o trono de ouro era bronze pintado. Mas ele tinha algo que ninguém mais: esperança e um bom penteado. A ilusão do recomeço. Neferrenpet achava que a solução era marketing. Mandou pintar murais com ele sorrindo e slogans do tipo "Um novo sol para o Egito, agora vai!" Criou o Plano Faraônico de Recuperação Econômica, que incluía tolerância zero ao desperdício de papiro, lotação máxima nos templos, reutilização de sarcófagos antigos. O povo fingia que acreditava, os generais fingiam que apoiavam, até os deuses já nem respondiam oferenda. O dia que o Nilo chorou. Veio a seca. De novo, mas dessa vez sem piedade. As cheias não aconteceram, os grãos apodreceram, as cidades costeiras ficaram só no pó. O exército saqueava aldeias por segurança preventiva. Os escribas faziam sorteio para decidir quem cobrava quem, e Neferrenpet meditava. O ultimato. Um grupo de sacerdotes, generais e nobres se reuniu. Levaram um papiro até Neferrenpet com as palavras: "Ou você abdica, ou a gente abdica você." O faraó, entre um mantra e outro, disse: "O poder não está na coroa, mas na eternidade." No dia seguinte, ele foi encontrado em sua câmara, vestindo branco puro, rodeado de gatos e com um último papiro em mãos. "Ao próximo que governar, boa sorte e guarda um pouco de cebola." O fim ou não? O Egito foi tomado por forças núbias dias depois. O templo de Karnak virou armazém. Os escribas foram reaproveitados como contadores coloniais. As pirâmides ficaram de enfeite, mas Neferrenpet como cobrador de ônibus.
O que é certo é que até hoje tem egípcio devendo imposto que começou com ele. O Egito Antigo tinha pirâmide, ouro, deuses, gatos e um sol exclusivo. Mas esqueceu o básico: equilibrar o caixa. Cada faraó achava que podia driblar a conta divina com obra, desfile, decreto ou sarcófago enfeitado. Resultado? Deixaram um legado cultural e uma dívida eterna. E você aí reclamando do seu boleto de luz. Se você curtiu essa história de como se quebrar o império em tempo recorde, compartilha aí com aquele amigo que reclama de imposto. E fica ligado no próximo episódio das Crônicas Irônicas, a verdadeira vida de um filósofo grego, fedido, sem grana e cancelado.